Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste domingo, dia do Senhor. Começamos mais uma semana. O domingo é o dia de reforçar, de alimentar e alicerçar a nossa fé no Criador. Começo esta pequena reflexão agradecendo você que chegou ao canal Sopro de Esperança ao longo desta semana, a você que se inscreveu, a você que está recebendo a partir desta semana este conteúdo, esta reflexão da Palavra de Deus. Bem-vindo à família Sopro de Esperança. E te convido, você que ainda não é inscrito, que se inscreva neste canal. É um canal de reflexão, é um canal de aconselhamento e de orientação para a nossa caminhada em busca desta afirmação em Deus. A partir de nós mesmos, a partir do sopro que cada um representa. Fomos criados por um sopro e nós, para nos mantermos vivos, precisamos manter sempre a nossa atenção voltada para este sopro, o sopro de Deus que há em cada um de nós, que é a nossa respiração. Por isso, comece esse dia respirando consciente, dando valor a este ato tão nobre em nossa vida. Respirar é demonstrar que estamos vivos. Respirar consciente é você se dar conta que está no presente, não no passado, não no futuro, mas estar no aqui e no agora. É no aqui e no agora que Deus se revela plenamente a cada um de nós. Por isso, meditemos a palavra de Deus deste domingo, 21º domingo do tempo comum. A leitura primeiro do livro do profeta Isaías, no capítulo 22, versículos 19 ao 23, nos mostra a relação de confiança, de responsabilidade do servo Eliasim, que é aquele que é chamado pelo rei para administrar a casa de Davi. É aquele que tem a responsabilidade de fazer acontecer o elo entre o povo e o rei. Por isso é aquele que abre, é aquele que fecha as portas do palácio. É aquele que tem a responsabilidade de manter presente e viva esta responsabilidade, este elo entre o rei, e fazer com que o povo chegue até o rei e vice-versa. Por isso aqui nós já percebemos aquilo que vamos refletir no Evangelho, essa importância da chave, aquele que tem a responsabilidade, aquele que tem o papel de ligar e desligar. Aqui, ele assim já tem esta função no palácio do rei em Jerusalém. Depois, o texto que hoje nos dá o Evangelho é Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 20, que diz: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem o homem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro,
e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será desligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é um texto conhecido por todos nós. Jesus, nesta semana que terminamos, ele vinha debatendo com os mestres, os grupos dos fariseus, ali em Jerusalém, no templo. E agora Jesus se volta para os seus discípulos. Ontem nós vimos no Evangelho, Jesus terminava a semana dizendo: vocês podem fazer aquilo que os profetas vos ensinam, melhor, que os fariseus, os mestres da lei vos ensinam, mas não imiteis vossas ações. Ou seja, Jesus condenava as ações dos fariseus. Aqui, Jesus se dirige aos seus discípulos. E podemos ler este evangelho e meditá-lo em 3 pequenos momentos. O primeiro, Jesus dirige a primeira pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus está fazendo, digamos, uma enquete a respeito da sua pessoa. Eu só posso compreender as ações de Deus quando eu compreendo quem é a pessoa de Deus. Quando eu compreendo quem é a pessoa de Jesus Cristo. Eu só posso entender as ações, os milagres de Jesus quando eu sei quem é Jesus. Por isso é muito importante para Jesus saber o que as pessoas pensam a seu respeito. A primeira resposta é a seguinte: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. João Batista, aquele que deu a vida em defesa da verdade, para dar testemunho da verdade que é Deus. Elias, aquele que se esperava como aquele que viria para resgatar o povo para Deus. Jeremias, o grito da esperança, o povo que confiava e tinha a impressão que Jesus era a pessoa de Jeremias, aquele que gritou a esperança, condenando as injustiças. Ou alguns dos profetas, homens ingleses, homens da verdade, homens da prudência e da vivência desta verdade em Deus. São respostas altas, belas, edificantes, mas não responde à pergunta de Jesus. Por isso agora, o segundo momento do texto, Jesus dirige a pergunta para os próprios discípulos. E vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Jesus agora pede uma experiência pessoal dos seus discípulos. O que vocês entendem? Qual a impressão de vocês a meu respeito? Já que estão comigo há algum tempo. A resposta imediata vem da boca de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Amados irmãos e irmãs, Pedro parece ser convicto da resposta. E essa resposta, como o próprio Jesus vai comentar, dizendo: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus aqui manifesta essa simbiose que há entre Pedro e o céu, entre Pedro e o Pai. Ou seja, existe aqui uma sintonia entre esse apóstolo. Quando falo Pedro, estamos falando de todos os discípulos que ali se encontravam. E, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, ouvindo esta resposta que parece tão profunda,
Jesus agora dará uma responsabilidade àqueles que parecem se aproximar da verdade. E aí então Jesus dá a responsabilidade. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Aqui nós temos a terceira parte e última do texto. Jesus muda o nome, não chama mais de Simão, mas agora o chama de Pedro. E prossegue, eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Pedro aqui significa base sólida. Ou seja, Jesus está dizendo que Pedro é a base sólida da igreja. É o alicerce da fé e da própria igreja. Portanto, Jesus mudar de Simão para Pedro, ele está dando uma responsabilidade, uma missão de vida. O nome Pedro está embutido uma missão de vida. E a missão de vida que Pedro recebe é ser esta pedra, esta base sólida. Não é a pedra de tropeço, mas é no sentido da solidez da fé. Pedro aqui manifesta esta solidez da fé. E por isso ele é para Jesus o alicerce desta fé. O alicerce da fé, o alicerce da igreja. Assim sendo, Pedro agora tem esta missão de ligar e desligar. Lembremos a leitura primeira. O servo de Deus que tinha a missão de abrir e fechar. Fechar e abrir. A missão de conduzir o povo ao rei, de fazer esta ligação entre o povo e o rei, entre o externo e o interno. Aqui, Pedro recebe uma missão semelhante, a missão de ligar e desligar. Acontece que aqui, este ligar e desligar está em consonância o amor, a misericórdia. Pedro é chamado a ser, portanto, este portador da misericórdia de Deus. E cada um de nós temos esta belíssima e nobre missão de sermos transmissores da misericórdia, transmissores do amor de Deus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. O amor que somos chamados a transmitir é esse amor que liga, é esse amor que une, é este amor que complementa. Por isso, amados irmãos e irmãs, a nossa missão é esta, a mesma de Pedro, de sermos anunciadores, comunicadores do amor, da misericórdia, neste mundo tão carente deste amor e desta misericórdia. Termino com aquilo que Paulo nos fala na carta aos Romanos, diante de uma comunidade de Israel que foi punida pela sua desobediência e pelo seu afastamento de Deus, porque desconhecia a profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Muitas vezes nós temos este perigo em desconhecer. A punição de Israel não foi simplesmente uma punição por punir, mas a punição de Israel, ou o castigo, digamos assim, entre aspas, que Israel recebe, é como se fosse e é um modelo, um paradigma para que nós não façamos o que fez Israel. Ou seja, não nos afastemos de Deus, mas estejamos sempre unidos a Ele. Pois a sabedoria de Deus é profunda, é uma riqueza incalculável. E nós precisamos abraçar esta riqueza. Tudo é dele, por ele. Sem ele, nada existe. Vivamos com intensidade este domingo e deixemos ser invadidos por esta profundidade, por esta realeza de Deus que vem ao nosso encontro, nos convidando a amar. E nos perguntemos, quem é Jesus para mim? E vivamos com intenso zelo esta semana de Deus, de graça
que a Igreja nos oferece. Deus nos oferece na sua beleza e na sua bondade. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.